todos e todas. Sejam bem-vindos ao novo episódio da série de podcasts da Biológicos Brasil, em parceria com a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. Como sabemos, a atuação de uma equipe multidisciplinar é essencial para melhores resultados no tratamento de pacientes com câncer de mama. Neste episódio, vamos abordar os papéis e as atribuições do farmacêutico clínico no tratamento de pacientes oncológicos com trastuzumab. Para ver esse conteúdo na íntegra, siga o canal Biológicos Brasil no YouTube. Você também pode acessar pelo portal Biológicos Brasil na internet. Eu sou a farmacêutica Denise Vieira, especialista em oncologia, e é com muita satisfação que vou conduzir este episódio especial do podcast Biológicos Brasil, hoje de farmacêutico para farmacêutico. E quem está comigo para nos ajudar a aprofundar neste tema é o Luiz Ivan Henrique da Silva, farmacêutico, pós-graduado em Oncologia Multidisciplinar pelo Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa, Green Belt pela metodologia Lean Six Sigma e coordenador de farmácia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Obrigada pela sua presença, Luiz. Olá, Denise, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast e para a gente bater um papo aí, né, sobre farmácia oncológica. Certo. O trastuzumab é um medicamento biológico da classe dos anticorpos monoclonais. Ele é indicado no tratamento do câncer de mama inicial e metastático com superexpressão do receptor HER2. Seja em monoterapia ou em combinação com quimioterapia, dependendo da fase do tratamento. Ele também pode ser indicado no tratamento do câncer gástrico metastático com superexpressão do receptor HER2 em associação com a capecitabina ou o 5-fluoracil e com um agente de platina. Luiz, para a gente começar, gostaria que você explicasse como deve ser feita a análise de uma prescrição médica de trastuzumab. Quais são os principais pontos de atenção que o farmacêutico deve ter? Bom, Denise, esse é um papel de extrema importância e responsabilidade do farmacêutico, né? Porque se trata aí de um tratamento oncológico. O farmacêutico ele tem que adquirir aí conhecimentos, né, sobre o tratamento para que a gente consiga avaliar a prescrição com responsabilidade e com segurança, né, para trazer essa segurança para o paciente. Dentro disso, nós temos variações da avaliação de um tratamento oncológico. Isso pode variar conforme cada instituição preconiza. Nós temos uma avaliação que pode ser feita mais no aspecto clínico da prescrição, onde o farmacêutico ele tem que avaliar alguns parâmetros de exames laboratoriais, né? Apesar do medicamento ser muito seguro, é importante essa avaliação. Um aspecto da avaliação clínica é a avaliação cardiológica do paciente. É importante o farmacêutico ter esse conhecimento, porque isso é exigido, né, é a responsabilidade do médico fazer essa avaliação, mas o farmacêutico tem que ter esse conhecimento dessa toxicidade. Isso é um aspecto importante. Certo. No aspecto da avaliação mais técnica, o farmacêutico ele tem que verificar na prescrição, na indicação, se o medicamento está sendo indicado de forma correta, né, com a indicação correta, conforme os protocolos, os guidelines, né, as diretrizes. É importante que o farmacêutico tenha em mãos o peso desse paciente para que a gente possa fazer o cálculo da dose corretamente, né. O intervalo entre as doses, por exemplo, num diagnóstico de mama com hiperexpressão de HER2, o intervalo aí é de a cada 21 dias, né? O paciente pode fazer com até 28 dias, mas se ultrapassar, nós precisamos retomar a dose de ataque. Nesses casos, a dose de ataque é 8 mg por quilo e a manutenção 6 mg por quilo. Existe uma variação dessas posologias. Nós temos posologias semanais, onde o paciente faz 4 mg por quilo na dose de ataque e a manutenção 2 mg por quilo. Também, se ultrapassar 7 dias do intervalo, né, preconizado, tem que se retomar a dose de ataque. Outro aspecto importante que a gente precisa avaliar quando o trastuzumab ele está associado com medicamentos quimioterápicos, principalmente, nós temos que avaliar
a ordem de infusão que foi prescrito, isso é importante. Precisamos avaliar a prescrição de pré-quimioterápicos, isso para evitar algum efeito indesejado para o paciente. Então, é toda uma bagagem aí que o farmacêutico tem que ter para que traga segurança no tratamento desse paciente. Outro ponto importante é a diluição do medicamento. Ele é compatível somente com soro fisiológico 0,9%, é incompatível com soro glicosado, e também o tempo de infusão, né? No primeiro ciclo, devemos respeitar aí 90 minutos de infusão. Se bem tolerado, nos ciclos seguintes, nós devemos infundir em 30 minutos. Tá certo. Luiz, considerando que a dose do trastuzumab é calculada de acordo com o peso corpóreo do paciente, é importante, então, manter esse peso sempre atualizado. Como que é feita essa atualização de peso lá na instituição que você trabalha? E com que frequência ela é realizada? Isso é um aspecto realmente importante, Denise, porque, como eu falei, né, os protocolos miligrama por peso. Então, os pacientes, né, na maioria dos hospitais e no ICESP também, esse peso ele é atualizado pela equipe de enfermagem, né? Quando o paciente tem uma consulta médica, é feita a atualização desse peso. No ICESP é preconizado que pacientes em tratamento oncológico tenham o peso atualizado aí com, no máximo, 30 dias, né, para que a gente tenha a dose correta para esse paciente. É claro que, nesse intervalo, se houve alguma perda considerável de peso, esse peso tem que ser atualizado. Isso a equipe de enfermagem acaba fazendo essa avaliação, né, ali na avaliação de enfermagem e realizando a atualização do peso. Luiz, quando você calcula a dose do medicamento, existe alguma variação permitida para mais e para menos? Como é feito isso lá no ICESP? Sim, Denise, existe uma tolerância na variação da dose, né? Isso é preconizado junto com a equipe médica e no ICESP nós utilizamos a margem de 5%. Tá certo. Falando agora sobre o preparo do medicamento, quais são os principais cuidados que o farmacêutico deve ter na manipulação do trastuzumab? Bom, primeiro, nós temos que ter uma infraestrutura adequada para esse processo de manipulação, conforme as legislações, as RDCs. Se nós tivermos uma área limpa, é um diferencial para esse processo. Temos que ter validação da técnica asséptica, do processo de manipulação com controles microbiológicos, EPIs adequados, né, com certificado de aprovação, dentro da validade do uso. Nós temos que ter um equipamento importante, que é a cabine de segurança biológica, classe 2B2, para o processo de preparo, né? Uma sala dedicada a essa manipulação. A reconstituição deve ser feita com água para injetáveis, né? É importante. O processo de solubilização do medicamento, ele não deve ser feito com agitação vigorosa, tem que ser com movimentos lentos, né? Para que a gente faça a solubilização correta desse medicamento. A diluição tem que ser feita em soro fisiológico, 0,9%. O medicamento ele é incompatível com glicose. Também é importante realizar o cálculo, né, através da concentração do frasco, através da regra de 3, para que a gente consiga obter aí, através do volume aspirado, a dose correspondente ao paciente. Tá certo. No ICESP, o preparo do medicamento é realizado em que momento? Somente no dia da infusão, após o paciente ter passado pela triagem de enfermagem, ou é realizado com alguma antecedência? Bom, no ICESP, 80% das prescrições nós avaliamos com um dia de antecedência. Isso é um processo bem tranquilo, né, porque dá uma segurança para o nosso trabalho. Porém, a solicitação de preparo é só feita no dia da administração. Após uma avaliação da equipe de enfermagem, esse paciente estando apto para receber o medicamento, a equipe de enfermagem solicita o preparo. Então, nós preparamos somente no dia, que isso acaba trazendo menos risco de desperdício desse medicamento. Pensando na estabilidade do trastuzumab após ser constituído, vocês utilizam alguma estratégia, como por exemplo a agenda inteligente, com o objetivo de reduzir os descartes por perda de estabilidade?
A maioria dos trastuzumabs biosimilares, eles possuem uma estabilidade de 48 horas sob refrigeração, né? E isso acaba permitindo para algumas instituições a gente fazer um agrupamento dessa agenda para otimizar o uso desses frascos, né? Após reconstituído. No ICESP, a nossa demanda de trastuzumab diário ela é muito alta e acaba que não sendo necessário esse tipo de agrupamento, porque a gente tem todos os dias praticamente nós temos uso, então não travaria o nosso processo. Eu sei que em algumas instituições que têm menor demanda, isso é muito utilizado, né, e traz benefício para a otimização do recurso. Lá no ICESP, vocês fazem algum tipo de orientação ao paciente que está iniciando o tratamento com trastuzumab? E, na sua opinião, qual a importância dessa orientação farmacêutica? No ICESP, nós temos uma equipe dedicada a essa orientação ao paciente, né, uma equipe de farmacêuticas, onde elas vão atuar no ambulatório, fazendo essa orientação, com relação aos aspectos das reações adversas ao tratamento, né, orientando sobre os medicamentos que o paciente tem que fazer pós a infusão de quimioterapia, sobre como fazer a administração correta, principalmente quando o trastuzumab está associado a algum outro agente quimioterápico. A gente sabe que tem os medicamentos pós-QT, que a gente chama, né? Então é importante esse papel dessa orientação, que isso traz mais segurança para o paciente, né? E uma melhor adesão e uma qualidade para ele durante o tratamento oncológico. Em relação à farmacovigilância, vocês já receberam notificações de eventos adversos relacionados ao uso do trastuzumab? Se sim, quais os principais eventos foram notificados? Sim, apesar do trastuzumab biosimilar, né, ele ser bem seguro, nós temos relatos de notificação pela equipe do ICESP. Hoje, quem recebe essas notificações é uma área específica que vai tratar esses dados, que é a área da farmacovigilância. As reações que nós temos recebido são reações mais infusionais, e o paciente pode apresentar aí, febre, tremores. Existem reações com dor no tórax, alterações cardiovasculares. Porém, essas reações, a maioria delas estão descritas em bula e são manejáveis, né? O que é isso? A gente feito o manejo dessa reação e o paciente não descontinua o tratamento. Então, é um medicamento muito seguro. Luiz, como você disse, vocês fazem uso de medicamentos biosimilares lá no ICESP. Então, gostaria de saber como vocês trabalham a questão da intercambiabilidade. Bom, Denise, nós já fazemos uso há um bom tempo dos biosimilares, né? No começo havia sim um receio do uso e dessa intercambiabilidade, porque a gente sabe que os medicamentos biológicos, eles, dependendo da marca, ele tem uma produção, cada marca tem uma produção diferente e única, então existia esse receio. Porém, como o ICESP recebe o medicamento através de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, nós não temos a qualificação desse produto na instituição. Então, essa qualificação ela é feita pelo Ministério da Saúde. Esse medicamento entra para nós, né, e com consenso da equipe médica foi liberada a intercambiabilidade. Então, nós fazemos essa troca, né? Porém, isso foi feito com uma farmacovigilância ativa, acompanhando esses pacientes. E como eu falei, a gente já faz há muito tempo. No começo foi acompanhado de perto esses pacientes e a gente não viu alterações nos aspectos de reações, né, adversas com relação ao medicamento originador. Então, hoje é bem tranquilo essa intercambiabilidade. Certo. Luiz, você tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Bom, Denise, a gente falou aí acho que de vários aspectos, né, do tratamento oncológico, do trastuzumab. Um aspecto importante que eu vejo aqui no papel nosso, né, como farmacêutico, é a comunicação dentro da equipe multidisciplinar. A gente tem que trabalhar muito bem essa comunicação com essa equipe,
porque isso vai trazer aí a segurança para o nosso trabalho e a segurança do tratamento dessas pacientes, né? Então, eu acho que essa comunicação é fundamental, uma comunicação efetiva. Tá certo. Luiz, muito obrigada por ter vindo aqui e compartilhado com a gente tanta informação importante, não só para os farmacêuticos oncológicos que trabalham com o trastuzumab no seu dia a dia, mas também para outros profissionais e estudantes que têm interesse nesse assunto. Bom, eu que agradeço, né, essa oportunidade. É sempre um prazer estar falando da nossa profissão e da nossa atuação em oncologia. E muito obrigado. Agradeço também aos parceiros da Biológicos Brasil neste projeto. A Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. E um agradecimento especial a você, que chegou até aqui ao final de mais um episódio do podcast Biológicos Brasil. Eu sou Denise Vieira e encerro aqui o nosso programa especial de farmacêutico para farmacêutico. Muito obrigada.